Rudi. Então, hoje nós temos o prazer e a honra de ter aqui conosco o doutor Luciano Máximo, de Blumenau, que é um estudioso desse tema que ele vai falar. Ele é médico, é da AME de Blumenau, e eu vou pedir que ele mesmo se apresente. Ele já fez uma apresentação prévia aqui para nós, muito boa, e, Luciano, eu vou pedir que tu repita aquelas coisas bonitas que tu disseste para nós. Tá? A palavra é tua. Obrigada. Então, eu sou médico paliativista, eu cuido de pessoas que enfrentam doenças graves, doenças que ameaçam a vida, e a gente atravessa esse cuidado em todo o processo de adoecimento até o momento da morte. Então, a gente segue acompanhando pessoas e familiares que estão enfrentando doenças muito graves que não são passíveis de serem curadas. E a gente segue acompanhando essas famílias após a morte dos pacientes, a gente segue acompanhando os enlutados. E por causa do cuidado paliativo, desse contato com a morte, eu acabei me especializando, fazendo psicanálise, fazendo psicologia médica, que era uma formação mais antiga que a gente já não encontra mais. Acabei fazendo especialização em luto, aconselhamento em luto, acabei fazendo especialização em aconselhamento a pessoas, a familiares de suicidas, que a gente chama de grupos de pós-venção. Então, pelo que vocês estão percebendo, falar sobre adoecimento emocional, falar sobre emoção, sobre sentimentos, aonde está o meu coração há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Comecei no espiritismo com, se eu não me engano, com 7 anos de idade. Hoje eu estou com os meus 43 anos, então desde lá eu tenho me dedicado à mediunidade, ao estudo, e a medicina foi uma parte dessa possibilidade de ampliar o conhecimento, de estudar e de enxergar onde eu me consideraria mais útil. E o lugar que eu encontrei de maior utilidade, que é onde eu gosto muito de estar, para mim, é ao lado dessas pessoas, principalmente daquelas que estão mais próximas da morte. Acho que se eu posso falar sobre mim é isso, uma pessoa que gosta muito de estudar esses temas, eu me senti extremamente honrado, transição planetária, as emoções, os processos de adoecimento que acontecem com as nossas emoções são temas que me atraem muito, são temas que eu gosto bastante de estudar e que envolvem, na verdade, até um planejamento de autoconhecimento e de autodescoberta de quem eu sou para melhor cuidar do outro. A gente pensou em trabalhar essa discussão de hoje, né, esse estudo conjunto. Eu pensei em várias formas, então eu falei, vamos fazer slide, data show para apresentar ou a gente vai fazer uma conversa? Eu pensei numa forma bem informal da gente trabalhar. Quando a gente faz slides e apresenta e compartilha, a gente deixa de enxergar as pessoas. Eu sei que alguns estão com a câmerazinha fechada, outros estão com as câmeras abertas. Eu gosto muito dessa troca, do olhar, da percepção, do envolvimento de cada um sobre aquilo que nós estamos estudando e trabalhando. Então, a gente vai falar muito. Vocês vão perceber que eu falo muito, eu sou quase que inesgotável nessa questão do falar, então, se tiverem alguma questão, alguma necessidade durante a fala, podem ficar completamente à vontade em relação a isso. Também a gente vai trazer algumas informações que vão permear ciência, espiritismo, medicina, psicologia, às vezes vai permear um pouco a psicanálise, mas tudo isso no sentido de que a gente se sinta muito à vontade para falar sobre o que tem acontecido à nossa volta. Eu sou um daqueles que fazem a campanha de que as doenças psíquicas, emocionais, elas sempre existiram. Nós é que sempre estivemos muito desatentos à presença dos adoecimentos emocionais e psíquicos. Nós temos uma grande tendência a não valorizar os sofrimentos que as pessoas atravessam interiormente, sofrimentos que não são fáceis de serem vistos, como acontece com outras situações de adoecimento. Quando a gente quer investigar um câncer, uma doença oncológica, a gente segue uma série de exames
de laboratório, exames de imagens que nos ajudam a identificar esse adoecimento. Quando a gente vai investigar um adoecimento do trato gastrointestinal, a gente tem uma sequência de exames que também vão nos mostrar como é esse adoecimento e aonde está esse adoecimento. Mas quando a gente fala em adoecimento emocional, em doenças da mente, do comportamento do nosso pensamento, nós não temos um exame de imagem ou nós não temos exames de sangue e não temos facilidade clínica de promover e de fazer esse diagnóstico. Muitas vezes a gente precisa passar por várias consultas, seja com psicoterapeuta, seja com psiquiatra, para que se conheça ou se entenda o que está acontecendo com a gente, para que se estabeleça o melhor tratamento possível. E nós vamos, ao longo do tempo, adquirindo esse preconceito, essa ideia preconcebida com relação àquilo que eu não consigo enxergar, com relação àquilo que não é palpável fisicamente para mim, aquilo que parece que está longe do alcance dos meus olhos e das minhas mãos, que está muito dentro daquilo que o outro sente. Porque as questões da emoção, elas acontecem na experiência do outro e não na experiência de quem escuta ou de quem avalia. Por isso que passa por um sofrimento muito grande a grande maior parte das pessoas que não veem reconhecido aquilo que sente. A grande maioria sabe que sentem alguma coisa, se percebe diferente do mundo à sua volta, conseguem perceber os seus momentos de tristezas, de dúvidas, de angústias, de aflições, conseguem perceber as suas dificuldades, conseguem sentir o quanto o mundo para elas é uma experiência diferente daquela que nós, de uma forma geral, vivenciamos, mas elas não conseguem dizer isso através das palavras. Elas não conseguem traduzir aquilo que estão sentindo. O que elas sentem é real. O que elas sentem modifica toda a sua vida. O que elas sentem as impedem de trabalhar, as impedem de se relacionar com menos sofrimento ou dentro de um padrão de normalidade social. O que elas sentem traz angústia, o que elas sentem fragiliza de uma forma imensa. E na grande maior parte das vezes, quando elas tentam falar o que sente, elas são acusadas, ou elas são reduzidas, ou elas escutam falas como: isso é falta de trabalho, isso é falta de emprego. Nossa, se tivesse roupa para lavar, casa para limpar, né, filhos para cuidar, não estaria sentindo isso porque não teria tempo. Ou muitas vezes a gente escuta aquela fala: mas você é pobre. Pobre não tem direito a essas frescuras, pobre não sente, porque pobre não consegue pagar por terapias, por medicações, por tratamentos. E aí essa pessoa que não consegue dizer tudo aquilo que está acontecendo com ela, que ela nem sabe exatamente o que é, ela tem uma dificuldade imensa de colocar tudo isso em palavras, ela se sente humilhada, ela se sente reduzida, ela se sente enfrentando algo que parece que não é verdadeiro, porque os outros não sentem, os outros negam e os outros acabam tirando dela a possibilidade de falar sobre essa dor, sobre essa angústia. Como o nome diz, né, os adoecimentos emocionais, eles são formas de dor. Em medicina paliativa, a gente trata as pessoas que apresentam dor. E quando a gente pensa no ser humano, nós não olhamos para ele apenas para o seu ambiente físico, biológico. O ser humano, ele é composto a partir de dimensões. Então, existe a dimensão espiritual do ser, existe a dimensão biológica, a dimensão social, a dimensão histórica, a dimensão cultural, a dimensão familiar e a dimensão emocional. O ser humano, ele acontece em todas essas dimensões. Quando uma dessas dimensões entra em um processo de adoecimento, todas essas dimensões vão ser afetadas em menor ou maior grau. E muitas vezes, quando todas essas dimensões são afetadas de forma concomitante, a gente diz que essa pessoa experimenta uma dor total. Dor total que afeta todos esses campos
ela não é possível de ser tratada somente com medicações. A gente vai precisar, com uma equipe interdisciplinar, atuar em todas essas dimensões, seja na familiar, seja na cultural, seja na dimensão espiritual. Em todas essas dimensões, caberá uma forma de intervenção e de cuidado para cuidar de uma dor imensa. Então, quando nós falamos em adoecimento emocional, psíquico, nós estamos falando em dor. E quando a gente fala em dor, essa dor psíquica, ela não caminha sozinha, ela caminha acompanhada de outras dores que transtornam e modificam a vida dessa pessoa. Então, as dores emocionais, elas sempre existiram. Mas por que elas estão aumentando, então? Então, um dos caminhos é esse, a gente está olhando mais, a gente está sendo menos preconceituoso. Nós estamos conversando mais sobre isso de uma forma aberta e estamos reconhecendo que as pessoas sofrem, e sofrem de algo que não é palpável, que apesar de não ser palpável, compromete o físico, compromete o espiritual, compromete as relações dessa pessoa consigo mesmo e as suas relações familiares, no trabalho e relações sociais. Então, a gente está afirmando que quando a gente começa a prestar atenção que existem formas de adoecimento que nós não palpamos diretamente e que nós precisamos de um tempo para compreendê-las, entendê-las da melhor forma possível, nós estamos abrindo espaço para que as pessoas possam falar mais sobre isso. Dentro do Espiritismo, o grande advento que faz essa discussão crescer muito é quando Joana de Ângeles começa a psicografar, através de Divaldo Pereira Franco, o que é conhecido e chamado de a série psicológica de Joana de Ângeles. Eu prefiro entender essa série como uma oportunidade, nessa sequência de livros que ela tem como ela tem um desejo, uma vontade, uma tendência de trabalhar questões da experiência humana psíquica e emocional através das experiências de estudo de Jung. Então, ela tem uma vertente ou um viés da psicologia analítica. Então, ela vai analisando comportamentos, ela vai olhando para emoções, ela vai trazendo explicações e soluções para questões que são praticamente da experiência íntima, emocional, psíquica de cada um de nós. E isso vai, dentro do movimento espírita, ganhando uma forma, uma coerência muito importante que promove um diálogo entre a ciência espiritual e as ciências que tratam das questões emocionais, como a psiquiatria, a psicologia, e tantas outras vertentes, como a neurociência, que vão estudar o comportamento do ser humano. E tudo isso para a gente é extremamente importante para perceber que nós nos abrimos a essa possibilidade de olhar para conhecer mais, para estarmos mais habituados, né, não só à linguagem, mas também a como cuidar e a como acolher essas pessoas, porque essas pessoas chegam em todos os lugares. E quando elas chegam nas instituições espíritas, elas chegam cansadas de terem atravessado vários espaços aonde o seu sofrimento psíquico não foi reconhecido, aonde a sua voz foi anulada diante de muitos e muitos preconceitos ou diante de muitas imposições que não permitiram e que não valorizaram essa fala. Quando elas sentem que no Espiritismo a sua fala de dor ela é valorizada e ela acha que as pessoas a estão acolhendo, ela fica ali para conhecer mais. Ela fica ali para observar o que essas pessoas têm de diferentes que os outros lugares não foram capazes de oferecer. No entanto, se nós, enquanto espíritas, não estivermos adaptados a esse novo conhecimento, que tem crescido enormemente na ciência, que tem aumentado em publicações dentro do Espiritismo, se nós não aceitarmos o desafio de conhecer essa linguagem nova e interpretativa das emoções humanas, das emoções dos espíritos, nós vamos incorrer na possibilidade de não aceitarmos e não acolhermos essas pessoas com a dignidade que elas gostariam de ser acolhidas, e mais uma vez elas se sentirão rejeitadas,
porque elas são rejeitadas em consultórios, elas são rejeitadas em espaços de assistência médica, seja ela pública ou privada, elas são rejeitadas em seus lares, elas são rejeitadas em várias religiões que elas buscam apoio e amparo, mas como a sua fala não é valorizada, como a causa da questão intrínseca da sua dor está dentro de si mesma e não é ajudado a elas a navegarem por esse caminho de autoconhecimento e autodescoberta, elas acabam abandonando esses lugares e procurando outros lugares para receberem ajudas. Essas pessoas extremamente angustiadas, elas precisam de quem consiga acolher a sua imensa dor, acolher a sua imensa necessidade de falar e de entender que o que acontece dentro delas é real, é verdadeiro, existe, e de que elas não estão perdendo a sua capacidade de raciocínio e de consciência de si mesmas. A grande maior parte se acredita enlouquecida ou influenciada por uma obsessão severa, grave, que confunde o pensamento, que destrói o pensamento e que anula a sua capacidade de expressão. E isso não é verdadeiro. Muitas vezes o que acontece é um sofrimento psíquico, emocional grave, verdadeiro, real, e elas precisam muito serem valorizadas e a sua fala precisa ser ouvida e respeitada. A gente tem dificuldade em deixar as pessoas expressarem aquilo que nós não conhecemos, e aquilo que nós não conhecemos, nós temos medo. E quando a gente tem medo, a gente anula o que o outro traz, seja falando o que a gente faria, seja dizendo como a gente vive a vida, seja dizendo como nós superamos os nossos dramas e os nossos sofrimentos, mais uma vez, reduzindo essa pessoa que está enfrentando uma grande dificuldade. Quando a gente fala em transição planetária, eu acho muito interessante porque as pessoas estão buscando sempre uma associação com as catástrofes para que o planeta mude externamente. E a gente vê o quanto que esse assunto é discutido não só dentro do espiritismo, mas em vários ambientes espiritualistas que buscam entender o que tem acontecido com o mundo. E várias falas vão surgindo de forma diferente, várias falas têm acontecido de uma forma que causa medo, de uma forma que pense nessa transição num aspecto puramente físico, né, onde há muito sofrimento, onde há muita dor e onde existe muitas catástrofes. Quando a gente olha para o mundo, e eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de fazer isso, né, em busca daquelas pesquisas, sejam da geografia, seja da história do mundo, quando você busca o mundo há muito tempo atrás, a gente vai percebendo que o mundo é cíclico. Um momento, aquilo que é deserto deixa de ser deserto, e ele passa a ser verde, ele passa a ser produtivo, ele passa a ser extremamente fértil, nele há chuvas abundantes. E aqueles lugares que antes eram imensas florestas, deixam de ser florestas e adquirem a característica de um deserto. Assim acontece com regiões vulcânicas, assim acontece com mares, assim acontece com encostas, com serras. A cada momento a gente tem encontrado descobertas no nosso mundo de que tudo aquilo que nós experimentamos no mundo, ele é cíclico. As eras mudam e com elas mudam as características externas do planeta. Com essas mudanças, há uma não só de rotatividade planetária, não só do movimento do Sol, mas também envolve o movimento de outros planetas, outras galáxias, que interpenetram com a nossa e que nos influenciam, e que influenciam a vida no planeta Terra. E ao influenciar a vida no planeta Terra, acaba modificando essa vida na crosta terrestre também. E a gente percebe que tudo aquilo que acontece no nosso planeta, fisicamente falando, não é novidade. Tsunamis não são novidades, terremotos não são novidades, explosões vulcânicas não são novidades, pandemias, sejam elas virais ou bacterianas, elas não são novidades.
elas acontecem de tempos em tempos e elas modificam características externas do planeta. A grande questão da transição, ela não está propriamente dita no que acontece externamente, porque a grande importância dela é como ela acontece dentro de nós. Então, uma das características do processo de transição, de estar no meio entre dois pontos, é ter a característica desses dois pontos. Então, a gente tem, nesse momento, a característica do futuro com as características do passado. Então, nós temos momentos de grande sofrimento com a capacidade de reconhecer a presença do sofrimento. Por isso que há o avanço tecnológico, por isso que há o avanço das ciências humanas, por isso que há uma mudança na sensibilidade humana para perceber quem é o outro e quem eu sou diante do outro. Quem eu me torno na presença daquele que sofre. Aquele que sofre faz o que comigo? Aquele que me ajuda, em quem ele me transforma? Quando eu ajudo o outro, em quem eu me transformo? Diante do sofrimento imenso que abalou muitas vidas durante a pandemia, muitos desencarnaram durante a pandemia, outros ficaram, desencarnados em sofrimento e encarnados em sofrimento, ambos os lados da vida, com uma quantidade imensa de espíritos transportando dentro de si o trauma que foi a pandemia. Quem eu me torno diante de espíritos encarnados e desencarnados, traumatizados psiquicamente pela pandemia? Essa é a grande questão da transição planetária. Nós estamos entre o futuro e o passado. Nesse presente em que há características de um futuro compassivo, de um futuro empático, de um futuro capaz de reconhecer as necessidades do outro, em meio a um passado de dor, de angústia, de egoísmo, de tentativas de se conhecer, de se autoconhecer, de tentativas de se tornar melhor, de muitas quedas e muitos acertos, de muitos erros e muitos acertos. E nessa mistura, muitos de nós têm a tendência de imaginar que é característica desse processo de transição o aumento das doenças psíquicas como se elas fossem um movimento epidêmico. E, na verdade, elas existem já em grande abundância e não eram reconhecidas, porque a gente não falava sobre isso, a gente não discutia isso, Procurar psicoterapeuta, psiquiatra, é coisa, eu vou usar entre parênteses, que eu detesto essa palavra, essa frase, é coisa de gente doida, Isso eu já ouvi tantas vezes quando eu dizia assim para um familiar, vamos para psicoterapia, você precisa da ajuda de um profissional que trabalha com saúde mental, de um psicólogo. Nossa, eu não vou jamais um psicólogo, eu não estou doido. O que eu vou fazer num psicólogo? Falar em psiquiatra, eles ficam mais espantados ainda. O que eu vou fazer num psiquiatra? Deus me livre, vai me encher de medicamento e eu vou ficar pior do que eu já sou, porque eu assisti um filme de terror e lá a menina piorava a sua possessão por causa por causa das medicações antipsicóticas que ela usava. E aí essas falas vão se apoderando e vão se tomando força dentro do imaginário popular e as pessoas rejeitam aquilo que faz parte da ciência, nessa novidade de reconhecer a presença das dores, das doenças psíquicas e de darem para elas um cuidado adequado, um cuidado que nos conduza à saúde mental, um cuidado que nos ajude a transformar tanto sofrimento e tanta angústia em possibilidade de crescimento, em possibilidade de despertar, em possibilidade de uma renovação em direção a esse futuro. Nós estamos muito mais próximos desse passado, A gente já tem vários instrumentos do futuro, instrumentos bons de diálogo, instrumentos filosóficos, instrumentos de tecnologia, instrumentos que nos ajudam a fazer diagnósticos, a transferir tecnologias e conhecimentos de inovações científicas
em todas as partes do mundo, mas a gente ainda se defronta com o egoísmo, com o medo, com a rejeição do outro, com as ideias pré-concebidas de quem o outro é. A gente ainda escuta falas, né, que repetem frases antigas que já deveriam ter se transformado. E estar em meio a tudo isso, muitas vezes, é estar também dentro de uma confusão dentro de si. Por isso que é extremamente importante o que nós estamos fazendo hoje, reconhecendo que nós estamos no momento intermediário, que nós estamos ainda muito mais próximos desse passado, em que nós temos dificuldade de nos reconhecer, e que nós estamos caminhando para esse futuro, em que a compaixão vai ser a fonte maior de vitalidade dos nossos espíritos. O amor vai ser o nosso grande guia no diálogo com o outro e no cuidado com o outro. Existe uma psicóloga americana, Alice Bailey, que escreveu uma série de livros tentando entender como o ser humano funciona, né, emocionalmente. E aí ela, na década de 70, ela entra em contato com uma vertente espiritualista que estava nos Estados Unidos estudando como que as questões espirituais influenciavam na vida emocional das pessoas. E ela se encanta muito com essa discussão, porque não era algo comum que as academias discutissem a espiritualidade. Também é um movimento, né, recente entre nós. No Brasil, ele começa mais a partir da final da década de 90, mas ele ganha muito mais força no início de 2000. Mas nos Estados Unidos, ali no final da década de 70, eles começam a fazer essas discussões. E ela escreve um artigo que é muito interessante, em que ela avalia a condição psíquica humana. E ela classifica o ser humano em 3 possibilidades de expressões. A primeira expressão ela classifica como centelhas obscuras, que seriam aqueles seres humanos que não conseguem olhar para as suas emoções, não conseguem reconhecer as suas fragilidades, não conseguem reconhecer o amor como uma tônica essencial que conduz a relação minha para com o outro e minha para comigo mesmo. Tem uma dificuldade imensa de olhar para o outro e reconhecer como uma extensão de quem eu sou. Então, são aqueles seres humanos que brigam com muita facilidade, são capazes de matar com muita ferocidade, dificilmente expressam lamentos ou sentimentos de culpa em relação ao que provocam na sua vida e na vida do outro. Estão muito em busca das satisfações físicas, quanto mais transitória, mais passageira. Estão muito preocupados com sensações que inebriam o corpo. Então, eles são dados a práticas que viciam e não práticas que libertam de vícios. E aí ela diz que existe uma outra categoria de seres humanos que ela classificou como luzes vacilantes, que são aquelas pessoas que se encantam com essa novidade do amor, como se o amor fosse uma novidade. Mas para muitos o amor é uma novidade desafiadora. E eles se encantam e acham muito interessante essa história de empatia, né? Entender que o outro tem o seu lugar, tem a sua voz, o outro sente dor. Se encantam com essas propostas que Jesus traz no Sermão das Montanhas e que nos fala de como será o futuro, quem será o herdeiro desse novo mundo. Se impressionam com as falas de André Luiz, Emmanuel, se emocionam com os poemas de Maria Dolores. No entanto, quando saem ali da casa espírita ou de uma reunião online, já começa aquela discussão em casa, né? Está no trânsito, já é um movimento de desafio, já esquecem tudo aquilo que estudaram, e aquela luz no pensamento que se acendeu, ela vacila e ela se apaga. Então, é aquele ser em transição, ele está em vários pontos e momentos diferentes dos seus sentimentos durante o dia, o que categorizaria a grande maior parte das pessoas no mundo nesse momento. E, por último, ela chama aqueles que seriam os filhos diletos da luz, que são aqueles que acenderam essa luz, que aceitaram o desafio da autotransformação, que conseguem olhar para os seus sentimentos com profundidade,
que desenvolveram por si um alto amor tão grande, tão intenso, tão maravilhoso, que esse amor já não cabe tão somente dentro de si. É um amor que extravasa para fora, é um amor que derrama para fora e encontra-se com o outro. É quando o ser sente aquela necessidade de ajudar, socorrer, amparar, seja quem for. É aquele ser que ultrapassa os limites de família, os limites de estado, de cidade, os limites de pátria, e se percebe como pertencente ao universo, olhando para tudo aquilo que existe como sendo parte de si mesmo, olhando para todos os diferentes e encontrando sempre um afeto a mais para aqueles que não lhe são iguais. Então, esse seria uma grande minoria. E o que é muito interessante nessa fala dela é que nós podemos perceber que nós podemos vivenciar os 3 tipos de seres humanos que ela nos traz. Né? Em momentos, nós somos aquela centelha obscura que não se acende, que está passando por um problema, por uma dor muito grande e que não conseguem sair da sua angústia, do seu medo, da sua raiva, da sua mágoa, dessa necessidade, muitas vezes, de promover vinganças ou até de ver a vingança acontecer. Não, mas eu não vou fazer mal para essa pessoa. Quem vai fazer é Deus, né? Mas eu vou estar vivo para ver o que vai acontecer com ela, porque aqui se faz, aqui se paga. Não, mas tem a lei do retorno. Na próxima encarnação eu vou ser o mentor dessa pessoa, eu vou acompanhar ela só para ver todo o sofrimento que ela vai passar, porque tudo que ela me fez, ela vai recolher na próxima vida. Mas eu não sou vingativo e eu perdoei, mas eu desejo muito que ela recolha tudo que ela me fez. Ela tem que pagar centil por centil. E essa é uma fala que acontece entre nós, que estamos estudando, que estamos buscando essa transformação. E alguns de nós se encantaram tanto com os ensinamentos de Jesus que silenciosamente estabelecemos um processo de transformação dentro de nós que nos tem enriquecido de tal forma que nos tem impulsionado para essa vida futura, uma vida em que vai predominar, né? Não estou dizendo que vai ser 100% assim, uma vida que vai predominar uma maior compaixão no contato de nós para conosco mesmo e de nós para com o outro. Quando é esse futuro? A gente não sabe, porque nós estamos muito ocupados de olhar para fora. Nós estamos muito ocupados e preocupados em saber quem morre primeiro, quem vai ficar na Terra, quem não vai ficar na Terra. É como se não estar nesse planeta no futuro fosse uma questão de perda, de muita perda, né? Eu não consegui, eu falhei. Como se a divindade trabalhasse dessa forma. A divindade trabalha com possibilidades, com processos de transformação e com oportunidades. Não importa se hoje não deu certo. Em algum momento, na imortalidade de nossas almas, o despertar acontecerá. E que bom que seja, ou que fosse, que ele acontecesse através do amor. Uma outra questão muito importante que a gente não vê sendo falado com frequência é sobre a importância da transformação através do amor. Nós ficamos muito preocupados com a dor, com a angústia, a gente fica com muito medo do que possa acontecer, e a gente estava bem tranquilo, né, antes da pandemia. Né? O que é uma pandemia? É uma crise humanitária, uma crise que afetou a humanidade toda de forma concomitante, de maior ou menor grau, de uma forma mais ou menos devastadora, a depender da capacidade financeira e de enfrentamento político desse país. Mas é uma crise humanitária que nos afetou a todos. E nós não estávamos esperando por essa crise, porque a gente está muito preocupado com o que vai ser de fora. A gente se preocupava com a Terceira Guerra, a gente se preocupa com a Terceira Guerra, e a gente ainda não se atentou que as questões não estão tanto do lado de fora. Né? Um vírus, um ser que a gente não consegue saber se está vivo ou se está morto, né? Tem uma série de discussões a respeito de um vírus que é um ser acelular, ele não tem célula, mas ele é capaz de destruir um ser
multicelular, complexo, como é o ser humano, né? Ele foi capaz de trazer mortes para muitas vidas e nós estávamos extremamente despreparados para elas. E foi muito interessante esse nosso despreparo, porque a gente ainda não mudou, né? Eu não sei se vocês se lembram disso. Durante a pandemia, muita gente falava: o novo normal, nós vamos encontrar um novo normal. As pessoas estão transformando, né? Eu estou olhando para fora e estou vendo que as pessoas estão se transformando. Eu não tenho como avaliar o que o outro transformou dentro de si ou não, através de uma experiência extremamente dolorosa. Mas eu tenho como olhar para dentro de mim mesmo, fazer uma pausa e tentar enxergar o que tudo isso fez comigo. Como eu estou diante de tudo isso? Como que tudo isso mexeu comigo? E o que eu posso fazer diante do que eu perdi, de quem eu era e de quem eu sou nesse momento? Para eu fazer isso, eu preciso fazer algo que é extremamente importante: a autodescoberta de mim mesmo. Olhar para mim através de um olhar verdadeiro. Autodescoberta. Só é possível se descobrir se eu parar para me questionar, se eu parar para me perguntar, avaliar o que eu sinto, validar o que eu sinto, perceber intensamente o que me acontece todos os dias, como eu reajo e ajo diante de uma dificuldade, diante de uma dor. Não sei se vocês gostam, eu sou apaixonado por literatura brasileira e a minha escritora predileta é Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela traz um movimento dentro da literatura brasileira que é o movimento intimista. A intenção maior dessa escritora não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece do lado de dentro. É o que a gente vai observar no livro Paixão segundo GH, por exemplo, em que uma senhora para diante de uma barata e ali ela passa por um momento de reflexão e de questionamento e de identificação com a barata. Ou em A Hora da Estrela, em que a gente tem uma mulher extremamente simples que sempre sonhou em ser vista, em ser observada, em ser sentida pelos outros. E isso só acontece no momento da sua morte, quando ela se torna uma estrela após o atropelamento e todo mundo a enxerga. Ou quando a gente está diante de um conto como Felicidade Clandestina, em que uma menina tinha um desejo imenso de ler um livro, mas quem tinha um livro não emprestava para ela. E ela passava a sonhar com aquele livro. Como ela queria ler aquele livro. E aí a mãe dessa menina que tinha o livro, ela descobre que a outra estava humilhando a coleguinha por causa do livro, ela força o livro a ser emprestado. E ela fica tão feliz, mas tão feliz, que ela escondia o livro de si mesma para encontrar o livro de novo, para sentir a explosão de felicidade de ter o livro em suas mãos. Isso é que é importante para Clarice Lispector. Não o que acontece no mundo, mas como o ser humano age e reage diante das coisas que o mundo traz, diante de tudo que nós estamos vivendo. Nesse processo de transição, que uns arriscam a dizer quando começou, outros arriscam a dizer quando terminará. Eu acho interessantíssimo. Nós não temos esse dado, né? Nós não temos esses dados. E dados, conforme Kardec nos disse, eles não vêm através de um único médium, eles acontecem concomitante no mundo inteiro, ao mesmo tempo, através de várias fontes diferentes. Fontes que sempre precisarão ser estudadas, independente se são médiuns conhecidos ou desconhecidos. Muitas vezes, os graves equívocos da humanidade aconteceram através da nossa ilimitada confiança e entrega a quem nós conhecemos. E isso não é o melhor caminho e nem é uma prática kardeciana de controle do que nós estamos lendo e do que nós estamos estudando. Então, a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia. Quando a gente vai estudar os ciclos do planeta, aí eu estou falando de história, de geologia, de geografia, de arqueologia, muitos ciclos duram 10 mil anos. Muitos ciclos duram 100 mil anos. Nós estamos falando em um planeta que tem mais de 4,5 bilhões de anos.
Não há como um ciclo durar 100 anos. Não há como uma etapa durar 15 dias, 20 dias. Então, nós não sabemos temporalmente quanto que dura uma transição. Quanto que é necessário para que um ser humano modifique o seu comportamento? Será que alguém arriscaria a dizer quanto tempo uma pessoa precisa para transformar os seus hábitos, os seus costumes, as suas práticas, os seus sentimentos, as suas emoções? Quanto tempo uma pessoa precisa para vencer os seus medos? Tem um livro muito interessante de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, recomendo muito a leitura, que ela conta a história de uma pessoa que sofre um processo obsessivo muito grave e ela sente uma vontade imensa de ajudar. E aí Bezerra aconselha ela que aquele processo de obsessão ele já vinha de muito tempo atrás e que nessa vida ela morreria dentro daquele processo e que ela reencarnaria na vida seguinte, ainda vivenciando a experiência desse processo obsessivo. Então, nós não sabemos, a gente não tem ideia do que é cada uma dessas vidas que estão à nossa volta, assim como nós não sabemos qual é a nossa vida. E o processo de transição ele não deve ser uma imposição do medo, uma violência ameaçadora. Você não é bom para estar na Terra, você tem que morrer para ir embora. Como muitos, de uma forma, eu digo, não compassiva, se referiu ao momento da pandemia, onde tantas pessoas morriam, e aí tinha gente que arriscava dizer, olha, mas essas pessoas elas não podem ficar na Terra, porque a Terra agora vai pertencer aos bons. Então, a gente estava dizendo para as famílias dessas pessoas que morreram durante a pandemia, que aquelas pessoas não eram boas. Mas como que eu posso dizer algo assim sobre o outro que eu não conheço, que eu não convivo, que eu não compartilho com ele da vida diária? E como que eu posso ter a intenção de acolher o sofrimento de alguém, iniciando uma fala que não acolhe? Na verdade, é uma fala que rejeita, é uma fala que um familiar escutando, ele vai sentir abominação pela gente, ele vai sentir um grave, extremo desrespeito em todos os seus sentimentos, em todas as suas emoções, por não se sentir visto e observado, porque para aquele familiar, aquela pessoa era muito boa, muito especial, muito importante, e ela não deveria ter morrido naquele momento, e ela faz uma falta imensa nas suas experiências de vida, e ela vai sempre ser recordada através de uma lembrança afetiva, bonita e honesta. Então, a gente não tem como saber realmente. Mas a gente sabe que a importância imensa de todos esses processos é reconhecer a existência em nós de processos de sentimentos e de emoções que podem ser transformados, que podem modificar, seja através das experiências do amor, seja através das experiências da dor ou do sofrimento. O sofrimento e o amor, eles têm a mesma importância para todos nós. Eu só consigo reconhecer o sabor doce quando eu entro em contato com o sabor amargo. Quando eu entro em contato com o amargo, eu sei reconhecer o doce. Eu sei reconhecer o amargo quando eu entro em contato com o doce. As experiências que nos norteiam, elas não podem simplesmente serem classificadas em ruins ou boas. São experiências que nos impulsionam essa autodescoberta de quem eu sou, de como eu estou agindo e reagindo diante das dificuldades que estão cercando a minha existência ou diante das facilidades que estão cercando a minha existência. Quem eu sou diante de tudo aquilo que me acontece? Quem eu tenho me tornado na presença dos meus familiares, na presença dos meus colegas de trabalho, dos meus amigos, das pessoas que transportam o mesmo ideal que o meu, ou ideais diferentes do meu? Quem eu sou? Quem eu me torno? A grande pergunta é: quem eu sou dentro de tudo isso? E o que eu posso fazer para aproveitar essas experiências para me transformar, para tornar-me mais próximo daquele ponto de equilíbrio que representa uma estabilidade com as leis divinas. A gente sabe que a instabilidade gera o sofrimento para promover
a estabilidade. Então, enquanto houver instabilidade dentro de nós, é natural que a gente experiencie o sofrimento. Enquanto nós estivermos nesse mundo de transição, né, um mundo em que mistura elementos do mundo antigo com elementos do mundo novo, ainda vai existir uma imensa quantidade de experiências de sofrimento, porque isso representa a possibilidade de nos impulsionar para uma vida nova, uma vida mais coerente com os ensinamentos de Jesus, ou uma vida mais coerente com as lições do Evangelho, que teoricamente trazem necessariamente questões e sabedorias do próprio pensamento divino. Como lidar com tudo isso? Né? Como transformar tudo isso que existe dentro de mim a partir daquilo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo. Então, dentro desse processo de transição, quem eu sou? Como está a minha transição? Né? Quem eu tenho conseguido ser? O que eu tenho conseguido enxergar, olhando profundamente para a minha alma, para os meus sentimentos, olhando profundamente para o que eu estou experimentando? O que eu estou conseguindo ver? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso transformar? O que eu posso fazer diante dessa reflexão de autoanálise? Eu só posso me autotransformar se eu conseguir me autodescobrir. Não é o outro que vai dizer quem eu sou ou quais são os meus sentimentos que precisam ser tratados. O grande trabalho da psicoterapia não é simplesmente nos dar diagnósticos ou possibilidades de mudança, é nos possibilitar a autodescoberta com segurança, a autoanálise com segurança, em se autodescobrindo, se autoanalisando, reconhecer os pontos de fragilidades passíveis de transformação e ir se transformando dia a dia, com um passo atrás do outro, né? Aí é uma coisa que eu gosto sempre de pensar e dizer que nós não precisamos fazer essa transformação nos imputando sofrimento, nos tirando o sabor da vida. A gente pode evoluir leve, a gente pode evoluir sereno, a gente pode evoluir com paz, e a gente não precisa buscar tanto sofrimento, tanta angústia para transformar os sentimentos que nós estamos vivenciando. Hermance Dufour, quando escreve aquele livro Reforma Íntima Sem Martírio, é bem interessante porque a gente, quando fala em reforma íntima, que é uma autodescoberta, uma autotransformação, a gente sempre fala que isso é difícil, que isso traz martírio. Quando você descobre uma coisa, tem uma outra, e outra, e outra, e outra. Olhar-se no espelho, alegoricamente, é muito difícil para muitos de nós. Então, a ideia dela é trazer uma reformulação de si mesmo, que não seja tão ruim, tão difícil, e que tenha um objetivo. E o objetivo não é simplesmente herdar o planeta Terra do futuro. O objetivo é se equilibrar com essas leis. E não importa se nós iremos nos equilibrar aqui ou em outro mundo. O importante é a possibilidade do equilíbrio e do reequilíbrio, da pacificação da dor, da transformação das angústias, dos sofrimentos, alcançando paz em todas as dimensões da experiência da vida humana, para que essas dimensões não nos traga mais tanto sofrimento como aquele que nós temos vivido até o dia de hoje. Eu espero que essa discussão, né, isso para mim é só o início de discussão, porque para mim as possibilidades são imensas da gente falar, nós falarmos sobre tudo isso e ficaríamos horas e horas falando sobre emoção, sentimento, transição. Acredito muito, isso já é uma crença particular minha, do que a gente vai estudando, do que a gente vai ouvindo. Sempre que eu posso, eu gosto de assistir palestras, né, de diferentes religiões, de diferentes empregos de religiosidade, de espiritualidade, palestras de cientistas, para eu entender como que o mundo da ciência está enxergando tudo isso, para a gente poder entender como que os espíritas estão enxergando tudo isso. E uma coisa que tem me assustado muito é sempre esse viés da culpa, da violência, é sempre esse viés que parece que maltrata
e machuca muito as pessoas e que faz com que esse processo de transformação realmente seja muito, muito difícil e muito doloroso para todos nós. A gente pode conseguir quebrar isso, a gente pode conseguir transformar isso. Eu acho muito interessante, às vezes eu escuto professores falando de uma forma tão bondosa e tão amorosa sobre a transformação do ser humano, e você vai perguntar, nossa, mas você segue alguma religião? Não, eu sou ateísta. E aí você, às vezes, escuta um espírita falar de uma forma tão violenta e tão acusadora, e aí você se pergunta, mas aonde está a amorosidade em todo esse processo de cuidado? Então, essa experiência de hoje, com certeza, ela é um resultado de tudo que a gente tem vivido até agora. A pandemia é um resultado das nossas escolhas, de como a gente adentrou a natureza, de como a gente violentou o contato do humano, né, do animal humano com os animais silvestres, e do quanto esse contato ele pode ser devastador para todos nós. A gente aprendeu com isso? Ainda não, a gente continua invadindo de uma forma desordenada, desmatando, replantando, não reflorestando, né? Plantando, invadindo, desconstruindo a natureza, usando as riquezas de uma forma violenta, sem o cuidado necessário. Então, a gente não aprendeu ainda, né? A gente foi estimulado ao aprendizado através de uma experiência extremamente dolorosa. Então, a gente teve os nossos momentos de compaixão, o homem do futuro, mas a gente ainda volta para os mesmos movimentos de exploração, o homem do passado. A gente precisa individualmente olhar para dentro de nós mesmos e estabelecer um processo de autocuidado, de autopercepção, de autocura, de autovalorização, de autotransformação, para abrir espaço para esse homem novo. Senão, esse homem antigo, essa mulher antiga, continuarão tomando um espaço muito grande dentro de nós, deixando pouco espaço para essa novidade que foi ensinada por Jesus, que foi o seu evangelho. Gente, muita gratidão, muito grato pelo compartilhamento, por esse encontro. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Acho que agora eu vou passar a palavra para o Ramon. Colega Luciano, então, encerrando essa primeira etapa da noite de hoje, né, encerrando a gravação, a AME Santa Catarina te agradece muito pela tua presença aqui, pela tua fala, que é fruto de todo o teu esforço, teus estudos, esse teu movimento de autoconhecimento. E aí, vou encerrar aqui a gravação, então, dizendo um abração aí, agradecido mesmo,